Muita gente essa semana encheu o meu Instagram, obrigado gente por quem me acompanha no Instagram, me perguntando, Edvan, por que tá acontecendo essa louca no entretenimento chinês, que os dramas chineses da China começaram a serem barrados, não podem mais ser exibidos, não podem ser lançados, né? Quem acompanha aí dramas, estão aí esperando, dramas e filmes, notaram que o governo impediu recentemente de alguns dramas e filmes de serem lançados para serem exibidos. E nesse vídeo eu vou explicar com vocês que talvez este fato tenha ligação com o banimento de um comediante stand-up comedy que foi banido e foi multado aqui na China por causa de um comentário, de uma piada que ele fez. Senta aí o dedo no like, coloca aí um comentário para que esse vídeo chegue a outras pessoas e também chegue naqueles canais aí que copiam o meu conteúdo, não dão crédito, porque fazer o quê, né? Referência é referência no YouTube, né? Vamos lá pro vídeo. Como o pessoal aqui é tamanqueiro e o pessoal gosta de ter tudo bem, com fontes, tudo documentado, eu vou trazer aqui, tem links aqui no comentário em destaque, aqui também no vídeo também vou trazer alguns links diretamente aqui da China, da mídia chinesa, para que você possa entender todo esse babado, toda essa fofoca, porque quem é inscrito aqui no canal é tamanqueiro e tamanqueiro gosta de ser bem informado. No dia 13 de maio de 2023, um comediante chamado Li Haoxi fez uma apresentação em um teatro, fez uma apresentação de stand-up comedy, e ele comparou dois cachorros que ele havia encontrado lá em Xangai, porque ele mora em Xangai, em que ele tinha adotado, com um slogan do pessoal do exército. Aqui na China, o exército tem tanto poder e destaque, né, quanto um político. Eles estão ali no mesmo patamar, porque políticos e o pessoal do exército, né, estão ali no mesmo nível de hierarquia, tanto que se você for alguém do exército, você é uma pessoa super bem vista na sociedade, porque foi as pessoas ali do exército que lutaram para que se instaurasse a ditadura aqui, e tudo que aconteceu nessa revolução desse país que hoje a gente chama de República Popular da China. E aqui quando você faz show de humor, para evitar problemas de interpretação errônea ou tirar fora do contexto, o que os artistas fazem? Eles pedem que as pessoas não gravem, então os celulares são desligados, teoricamente você não pode gravar, mas o que aconteceu nesse dia fez com que algumas pessoas gravassem a apresentação do Li Haoxi. No dia 15 de maio, uma pessoa, um homem, ele soltou um áudio que foi capturado nesse show aqui em Beijing, dia 13 de maio, e no qual ele fazia essa comparação, né, entre cachorros vadios e um lema, né, um slogan aqui usado pelo governo da China para os militares, que foi esse áudio aqui. Vou mostrar para vocês. Vou mostrar não, né? Vou tocar aqui para vocês. Como vocês podem ver, ele tá contando aqui. Como vocês podem ver, as pessoas estão rindo, estão achando engraçado a história, né? O áudio tem um pouco mais de 1 minuto de duração, e ele conta um fato que aconteceu na vida dele, que quando ele se mudou para Xangai, ele estava passeando perto de uma montanha, e lá ele encontrou 2 cachorros vadios. Mas que eles não pareciam ser muito vadios, porque eles já conseguiam se virar para sobreviver, para comer. Então foi mais ou menos só uma mudança de estilo da vida deles, mas esses 2 cachorros não precisavam muito dele, mas ele acabou adotando esses cachorros. Então quando você olha para aqueles 2 cachorros, você olha e pensa, nossa, que cachorros lindinhos, maravilhosos. Mas eles não eram assim, porque se você soltasse um esquilo, eles iam correndo caçar e pegar e devorar o esquilo. E isso me lembra muito 8 palavras, isso me vinha 8 palavras na minha cabeça, segundo ele falando, né, que eu vou até ver aqui qual que é a palavra que ele usou, para usar a mesma palavra para vocês.
essa palavra que ele quis dizer. Zofan Yolianda Nanda Shanjan, que significa com boas práticas você consegue vencer, né? E esse lema, ele foi criado em 2013 pelo atual, então, todo-poderoso dono da China, o Xi Jinping, que é o presidente atual aqui da China. E ele também é o supremo comandante das Forças Armadas, né? E ele criou esse lema, um desses lemas, né, para o exército, para explicar que eles são boas pessoas, né? Então, se eles seguirem ali com boas práticas, eles vão vencer, e eles vencendo, a China, como uma pátria, também vence. E ter comparado dois cachorros vadios, usado esse exemplo, pegou muito mal, e foi por isso que algumas pessoas gravaram, porque se sentiram ofendidas, né? Isso causou um profundo dano emocional para elas, de acordo com as postagens no Weibo, né? Então, no dia 15 de maio, um vídeo com esse áudio que eu estou mostrando para vocês, que foi o áudio que eu toquei, viralizou no Weibo, e o jornal entrou em contato com a pessoa que viralizou esse áudio, e a pessoa comentou, né, por que esse vídeo foi gravado no show desse humorista, né, do House, e eles se sentiram muito constrangidos com o que estava acontecendo, não só ele, mas com outras pessoas. E ele falou que, inclusive, as pessoas não acharam graça, mas como vocês podem ver, tem muita gente rindo da piada dele, né? É um pouco complicado traduzir piadas em chinês, em mandarim, porque eu, particularmente, não acho muita graça no humor da China, porque, como vocês podem ver, tudo aqui é muito controlado, né? Você tem que fazer tudo certo. Então, você não tem muita liberdade para brincar com as coisas. Então, eu prefiro o humor, assim, de chineses fora da China, o humor chineses da Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, porque aí, de fato, eles conseguem, assim, brincar mais com as palavras. Mas o stand-up aqui da China, eu acho muito fraquinho. O jornal, né, um portal de notícia, ouviu que esse internauta tinha para falar, e eles confirmaram a autenticidade do áudio, que realmente essa apresentação aconteceu, e aí conseguiram identificar que o humorista em questão era o Li Haoxi. E a situação ainda ficou pior, porque essa analogia, pra gente não entende muito bem, né? Porque a gente não faz parte do nosso background cultural, né? Essa informação. Mas, lá nos anos 50, teve um filme político. Os sistemas socialistas, eles têm essa coisa, né, de usar os cinemas, o audiovisual, né, como um todo, como uma forma de propaganda. E lá na década de 50, o governo fez um filme chamado Batalha na Montanha de Changanlin, que é a batalha entre as Coreias, né? No caso, era a batalha da China contra os Estados Unidos, porque os Estados Unidos já estava apoiando a Coreia do Sul, e a China já estava apoiando a Coreia do Norte. E esse filme propagandista que conta essa história, e que o objetivo é enaltecer os mártires dessa guerra, que são, obviamente, os soldados chineses. E tem uma cena que é muito, muito conhecida, muito famosa aqui na China entre os chineses, que é uma cena em que os soldados estão ali, do nada, ali, para descontrair na hora do filme. Eles estão caçando, eles estão numa trincheira, numa caverna, e eles vão perseguir um esquilo, né? Então, essa piada dele também teve como base referência a esse filme, ó, lá das antigas. Então, por isso que pegou muito mal, porque ele usou de uma obra que é super respeitada entre os chineses, uma obra nacionalista, propagandista, para fazer uma piada. Então, por isso que esse é um dos motivos também que não pegou nada bem sobre essa piada dele, esse comentário. Em 2021, o governo aprovou tornou crime uma coisa muito controversa. Eles tornaram crime tudo que fosse comentário negativo contra as instituições do Exército, tudo que fosse opinião negativa, incluindo
brincadeiras, piadas, poderiam ser enquadrados como crime. Então, por isso que o que ele fez foi bastante complicado, porque se uma pessoa denunciasse como ele, falando que era um comentário negativo, ele poderia ser preso. E, de fato, quando a matéria saiu no jornal, dia 16 de maio, a polêmica só aumentou, o governo ficou sabendo disso e aconteceu, mandou prender o comediante, né? E aqui na China, se você comete um delito não muito grave, você pode ficar preso, uma prisão administrativa, que é assim como eles chamam, né? Inclusive, quem é imigrante legal passa por essa mesma prisão. Você pode ficar preso, sendo detido em uma delegacia por até 15 dias. O humorista, de acordo com a mídia aqui local, ele ainda está detido na gravação desse vídeo. E não só isso, como a empresa que ele trabalha, que contratou ele, a agência dele, foi multada em mais de 10 milhões de reais. Isso é muito dinheiro, gente, muito dinheiro. Imagina pagar 10 milhões. E não só isso, a empresa está proibida de promover eventos, fazer atividades, apresentações aqui em Beijing e em Shanghai, e todos os artistas dessa empresa, todos os agenciados, não podem se apresentar. Assim como outros artistas que se meterem em polêmica, ele também foi banido do entretenimento, ele não pode mais se apresentar aqui, então acabou a carreira dele de um humorista, né? Eu fico imaginando, se aqueles humoristas do Brasil fizessem aqui na China, a gente já estavam presos. Prisão perpétua. Prisão perpétua. Mas voltando ao assunto. Aí o caldo só esquentou e entornou ainda mais. Porque todas as apresentações aqui na China, seja para uma plateia pequena ou um grande público, elas precisam passar por uma aprovação prévia da censura aqui na China, do que for de apresentação. E o governo se questionou como é que o roteiro deste humorista passou sem que ninguém da censura pudesse ter ali cortado essa fala, esses comentários da apresentação. Ficou aí o questionamento e o governo poderia ficar sem esse questionamento. A partir deste questionamento da censura, aconteceu que, misteriosamente, o governo, o ministério que regulamenta o áudio e serviços de difusão aqui na China, decidiu suspender a exibição de alguns dramas, filmes, coisas que iam lá no entretenimento, com a justificativa de que eles precisariam ali revisar para verificar se o conteúdo desses dramas, o script, o texto, poderia estar sendo encaixado de acordo com os morais da China, né? Porque por isso que eu parei de assistir conteúdo, dramas chineses, filmes e tal, porque aqui na China, infelizmente, tudo é ferramenta propagandista, né? Tudo precisa ali seguir uma ideologia do governo, né? Por exemplo, o protagonista não pode ter tatuagem, o protagonista não pode ser bandido, o protagonista não pode fumar, não pode beber, não pode mostrar maus hábitos. Se não tiver essa ideologia que o governo prega, não pode exibir. Então, eu desconfio, e também acho que os internautas aqui da China, porque está muita gente especulando por que o governo toma essa atitude, que tem a ver com isso que aconteceu no entretenimento do humorista, né? Porque agora, já que o governo está fiscalizando para saber quem que aprovou essa apresentação, como é que foi a fiscalização, eu acho que outros órgãos ligados com coisas artísticas, incluindo o ministério que regulamenta, né, o audiovisual, eu acho que todos ficaram com o negócio assim na mão também, para que não se envolvam em nenhum escândalo. Então eles vão suspender aí por um período indefinido o lançamento de novos dramas, novos produtos audiovisuais por enquanto, até a poeira baixar. Algumas pessoas serão presas, outras pessoas serão banidas, e a vida que segue. E sobre essa finança de 10 milhões que eles têm que pagar, eu não acredito que eles vão ser obrigados a pagar tudo isso, que eles podem recorrer ainda na justiça, né? Ainda existe uma justiça, mas que eles vão pagar aí um dinheiro, né? Uma bolada, né? Como é que eles vão pagar isso, eu não sei, né? Mas eu acredito que ele não chegue assim a 10 milhões, vão conseguir reduzir um pouquinho mais para um valor que seja mais plausível para uma empresa pagar. Por isso que eu tô falando, gente, é complicado, né? Eu adoro esse país, adoro a China, mas tem essa questão aí, né, da censura, de que você precisa seguir os negócios certinho que os homens mandam, né, porque quem tá no poder
manda e obedece quem tem juízo, né? Então, se você é jornalista, se você é artista, se você é blogueiro, enfim, qualquer coisa que tenha a sua imagem, que você influencia as pessoas, você precisa ter muito cuidado com o que você está falando. Inclusive, você precisa puxar aqui meu link, se inscrever no canal, porque, ó, vai que eu sou preso, né? Não tô fazendo palhaçada não, gente. Tô falando a verdade. Então, aproveita aí, curte, compartilha enquanto eu estou livre para poder falar para vocês isso, tá bom? Não vai acontecer nada comigo, não. Olha, gente, o governo, só tô repassando a notícia, eu tô usando aqui as matérias, os prints de fontes oficiais do governo, não tô colocando nada aqui, só tô relatando o que tá acontecendo, tá, gente? Não venha colocar polêmica comigo, não, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.